E de repente, atuando normalmente, atuando de maneira normal, sabe, normal, sem querer ser melhor que as pessoas, porque eu sou crente. Eu não sou melhor do que eles. Eu não sou melhor do que eles porque eu sou crente, mas entendendo, estando no meio deles. E de repente a professora de antropologia disse assim: quantos de vocês aqui têm alma? E eu tenho alma. Aí ela falou: coitados. Eu falei: o quê? Coitados. Eu falei: por que coitados? Quem falou que vocês têm alma? Eu falei assim: mas quem falou que nós não temos? Mas até hoje a ciência não provou que você tem alma, mas a ciência também não provou que eu não tenho. E quando eu me levantei, quando eu dei por mim, eu já tinha falado, e todo mundo ficou olhando para mim assim, tipo, o vovô falou, cara. E eu comecei a debater com ela, e eu vi que a minha fé estava viva. E a partir de aí aconteceu um fenômeno legal, e o fenômeno é que cada vez que eu me pronunciava na sala, as pessoas paravam para me ouvir. E o pessoal tem um respeito por mim na sala de aula, não porque eu seja mais velho, mas por causa da minha conduta. Eu não tenho uma placa aqui dizendo que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu creio em Deus, que eu sou pastor, que eu sou bispo, que eu sou apóstolo, apostila, que eu sou... Eu não tenho nada disso. Mas eu fui enviado por Deus para estar lá no meio deles, para que eles olhem para mim e digam assim: esse cara tem alguma coisa que eu não estou entendendo bem o que é, mas eu quero ser igual a ele. Não, você não ouviu. Eu vou falar de novo para ver se eu consigo tirar um glória a Deus de você. Para isso nós fomos chamados, cara, para estar no meio dessas pessoas, e lá no meio delas nós tomarmos uma atitude religiosa, não, uma atitude de seguidores de Cristo, pautados nos princípios da palavra. Cada vez que nós falarmos, a nossa palavra seja ouvida, que nós possamos exercer no meio deles a verdadeira liderança, baseada na palavra de Deus que está sobre nós. Alguém pode dizer amém a isso? Eu acredito que a edificação da igreja, ela acontece dessa maneira. Agora, Sérgio, o que é edificação da igreja? Para que nós estamos aqui? Estamos aqui para edificar a igreja. Mas o que é de fato edificar a igreja de Cristo? Nós estamos aqui para edificar, não para juntar pedras. E esse é um problema recorrente nas igrejas, sabiam? Vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui são pedreiros? Tem algum pedreiro aqui? Pedreiro? Não tem nenhum pedreiro aqui? Construtor, não fica mais bonito. Algum construtor aqui? Ninguém? Vou fazer uma pergunta para algum engenheiro, arquiteto. Não fica com vergonha, irmão. Ah lá. Se eu tivesse aqui um caminhão de areia, 40 sacos de cimento, se eu tivesse aqui 5.000 tijolos, eu teria uma casa? Sim ou não? Não. Mas eu teria um material para uma casa? Sim. Qual é a diferença dos dois? É que a casa não está edificada. E às vezes eu olho para a igreja como um caminhão de tijolo, areia, pedra, cimento, ferro, cal, mas eu não vejo edificação. Por que, Sérgio? Porque as pedras que estão edificadas, olha aqui para essa parede, para qualquer lugar, como é que eu vou tirar aquele tijolo dali? Não tem como, ele está edificado. Mas é comum nós vermos nas igrejas pessoas que não estão edificadas. E por que não estão edificadas? Se não gostar da palavra, vai embora. Porque não está edificada. Se não gostar da cor do pastor, vai embora. Porque não está edificado. Se não gostou do irmão que está do lado, vai embora. Porque não está edificado. E cabe a nós entender que a edificação, ela condiciona o estado de saúde da igreja. É quando nós nos tornamos um
diferenças chegam a tal nível que nós já não conseguimos ver diferença entre nós. Mas enquanto no meio da igreja existe esse espírito independente, eu quero ser diferente. Já viu isso? Você já viu isso, que no meio das igrejas tem pessoas que querem ser diferente porque acham que ser igual não cola, não rola, não é legal, eu quero ser diferente. Você já viu que dentro da igreja, às vezes nós queremos nos relacionar com as pessoas que falam como nós, as pessoas que têm os mesmos gostos que nós, as pessoas que têm os mesmos pensamentos que nós queremos estar junto com as pessoas que gostam dos mesmos filmes que nós, e nós perdemos a oportunidade de sermos enriquecidos com a cultura do nosso outro irmão, e ignoramos de que nós não somos todos mãos, nem pés, nem joelhos, nem olhos, mas nós somos o corpo, e porque nós somos corpo, nós temos a diferença, mas Deus usa toda essa diferença para construir algo que está acima de nós, que é o corpo bendito de Cristo na terra. Perdemos essa diferença. E aí, se o irmão não tem os mesmos gostos que a gente critica. Se ele não pensa como a gente, vai para lá, não quero ter relacionamento com você. Que coisa infantil. E eu posso falar isso para os jovens, posso falar isso para os adultos, posso falar isso para as crianças, posso falar isso para os pastores, posso falar isso para quem seja. Perdemos o significado e a riqueza, queridos irmãos, de compreender a magnitude desse corpo místico de Cristo, que é plural. Perdemos a capacidade de aprender com os outros, perdemos a capacidade de instruir a outros, perdemos a capacidade. Eu estava falando aqui como nós vamos discipular. Eu vou discipular como? Na sala de aula, você vai ser discipulado, tantas lições. Isso não é discipular ninguém. Discipular é você andar junto, é você caminhar junto, é você comer junto, é você almoçar, é você jantar. Pastor, mas eu tenho família. Eu também tenho. É você ir para os lugares juntos, é você ensinar, é você corrigir, é você exortar. Essa é a vida que a família espera. Atos capítulo 2 disse que a igreja ela vivia tão junta que ela ganhava o favor das pessoas que estavam de fora. As pessoas que estavam de fora olhavam a igreja e diziam como eles vivem bem. E às vezes, sabe de uma coisa? Que nós mesmos somos os primeiros a criticar um pastor que caiu. Nós mesmos somos os primeiros a divulgar a notícia de um irmão que caiu, de um irmão que pisou na bola. E aí a gente vem com aquele conceito, né? Eu queria pedir oração pelo irmão fulano. Pois é, né? Então, caiu. Não orou coisíssima nenhuma. Nós mesmos somos os divulgadores. Nós mesmos somos aqueles que acabamos com os nossos irmãos. E eu pergunto para você, o que nós vamos edificar assim? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quer saber demais? O diabo está morrendo de rir. Ele tranca a gente aqui dentro num dia como esse e fala assim: deixa eles cantar, deixa eles louvar. Nada contra o irmão. Sou músico, fui músico na noite. Nada contra. Mas deixa eles cantar, deixa eles catarrarem, deixa eles chorarem. Isso não vai levar em nada, porque a mente deles continua a mesma. Mas o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus está a ponto de trazer luz sobre a nossa mente, para que nós metamos o pé na porta do inferno e digamos que as portas do inferno em Paranaguá não vão prevalecer. Quantos dizem amém? Amém. Sabe que um grande problema da edificação da igreja é a igreja televisiva. Eu não suporto. Agora, morando no Brasil, pior. Eu falei: amor, a gente tem que colocar uma TV a cabo aqui. Porque outro dia eu fiquei rindo.
Porque o cara, ele falou acho que umas 30 vezes do lírio, e de Jesus ele falou uma vez só. Você tem que vir aqui no endereço tal, você vai pegar o lírio, pega o lírio. E o lírio isso, e o lírio aquilo, o lírio vai, o lírio vem, e o lírio, e o lírio, e o lírio. E você vai fazer isso com o lírio, e o lírio. Eu falei, cadê Jesus no meio desse Pantanal? Cadê Jesus no meio desse vale? Uma irmã chegou na nossa igreja e disse assim, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu estou indo embora. Gente, eu tenho uma notícia ruim para dar. O pastor José chegou e eu vou parar por aqui. Não, não vai não. Vai não. É uma honra para mim ter o senhor aqui. E a irmã disse para mim assim, pastor, eu quero dizer que eu estou indo embora. Eu falei, está indo embora para onde? Da igreja. Eu falei, meu Deus, mas o que foi que aconteceu? Não, pastor, é que eu vi um culto na TV e eu vim procurando a igreja e encontrei a sua. Eu falei, então que bom, mas alguém tratou mal? Ele, não, é que o culto lá era um pouco diferente. Eu falei, mas diferente como? Eles cantavam melhor? Não, pastor, é que a pregação era meio diferente. Mas como diferente? Ah, pastor, já que o senhor está perguntando, eu vou falar. Ela estava doidinha para falar. Fala. Não, pastor, é que lá o povo falava assim que a gente ia receber uma bênção, que a gente ia prosperar, que a gente ia ter um carro novo, que a gente ia ter uma casa nova. Pastor, e eu, desde que eu cheguei aqui, 4 cultos, pastor, 4 cultos que o senhor pregou, e o senhor só falando que tem que tomar cruz, tem que tomar cruz. Pastor, eu vim deixar a minha aqui, você quer que eu tome outra? Eu falei, irmã, mas são palavras de Jesus. Então a igreja televisiva é uma grande inimiga da nossa edificação, da edificação da igreja. E se você pergunta para mim, mas pastor, o que é de fato edificar? Irmãos, edificar é muito mais do que estratégias de evangelismo, é muito mais do que multiplicação. Edificar, preste atenção nisso aqui que eu vou te falar, olha aqui para mim. Edificar, eu gostaria que você repetisse depois de mim, significa investir. Diga, investir. Investir. Se algum dia você comeu arroz, feijão e aquele bagrinho, diga mais forte, investir. Investir. Edificar significa investir. Para que existimos? Eu pergunto e eu mesmo respondo, para investir. Essa é a razão existencial do nosso ministério. E tem mais uma coisa, não podemos investir só um pouco, nós temos que investir até o fim. João capítulo 13 diz, e havendo amado os seus, os amou até o fim. Ah, pastor, mas essa palavra é só para Jesus. Não é. Tudo que está escrito para a nossa edificação. Investir até o fim. Quando eu casei com a minha esposa, minha querida esposa, ela teve uma atitude muito estranha. Ela disse, olha, eu estou casando com você, mas eu quero dizer para você que eu não quero ministério. Eu quero lavar a sua roupa, limpar a casa. Eu quero só isso. Eu falei, filha, eu não quero casar com empregado, eu quero casar com uma mulher de Deus. O pastor sabe disso, né? Emerson sabe disso. Eu conheci ela na sexta, no domingo, pedi ela em casamento. Não sou bobo, mas que alguém viesse, quer casar comigo, ela aceitou. Fazem 18 anos que nós estamos juntos. Para os solteiros, hein? A esperança, aleluia. Glória a Deus. Podia falar mais sobre isso, mas não vou não, senão eu vou desvirtuar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aí casei com ela. 2 meses depois de casado, meu pastor impiedoso, não teve nem dó, casei dia 10 de maio, ele falou dia 10 de julho, vai embora. E na lua de mel, ele me mandou para o Paraguai. Alguém vai para o Paraguai, em lua de mel. O pastor me mandou, e eu fui. Com prazer, com alegria. E aí, eu já tinha feito o seminário, e eu disse assim, filha, agora você vai ter que fazer o seminário. E ela disse, não vou.
E eu disse, vai. Ela disse, não. E eu disse, vai. E ela disse, não. E eu disse, vai. E ela disse, não. E nós ficamos numa queda de braços meses. Até que no final, ela disse, como você está fazendo muita pressão, eu vou. Foi. Passados alguns meses, impressionante. Passados alguns anos, a coisa mudou. Mudou de tal forma que as pessoas já não me convidavam para pregar, só convidavam ela. E um dia na formatura, ela foi a oradora da formatura, e ela disse, eu quero agradecer ao meu esposo, que viu em mim algo que nem eu mesmo tinha visto em mim. Irmãos, isso é investir. Mas não só investir nas nossas esposas, investir nos nossos filhos. Deus nos chamou para investir. A minha filha é uma graça. É a morena mais linda do mundo, sem sombra de dúvida. E ela está passando por uma fase agora que ela, não que a mulher fale muito, isso não é verdade, isso é um paradigma. Mas a minha filha fala muito, fora do normal. E eu tento dar o máximo de atenção para ela. Eu chego em casa, passo o dia trabalhando, e ela vai falando, papai, eu falo, só monossílabo, Mas aí eu sento no computador e já aprendi a dar o monossílabo e vou falando, Aí outro dia, como se não fosse suficiente, ela pegou meu rosto assim, virou, colocou para ela e disse assim, papai, olha para mim quando eu estou falando contigo. Irmãos, eu parei, olhei para ela, fala, filha. Aí ela falou, eu ouvi. Eu falei, você acabou, filha? Agora papai está fazendo algo importante. Ela falou, então tá bom. Depois de 3 minutos, ela, papai, eu esqueci de uma coisa. E agora, o que eu vou fazer? Vou dizer para ela, cala a boca? Não. Porque é minha filha, irmão. Eu preciso investir nela. Mas quando a gente sai do raio da nossa família, e nós vamos para a igreja, nós precisamos investir também nas pessoas que estão conosco, que trabalham conosco. Uma das perguntas que foi feita aqui é, os líderes querem servir ou ser servidos? Irmãos, é verdade, muita gente que só quer ser servido, mas Jesus ensinou a lição de que aquele que quer ser grande, seja o primeiro que sirva. Então, se eu quero ser grande dentro do reino de Deus, eu preciso servir aos demais, servi-los, investir nos nossos irmãos, nos nossos congêneres, investir nos nossos discípulos. Investir, por sua vez, fala de doação. Jesus se doou por completo. Jesus renunciou a tudo. E você pode ver isso em Filipenses capítulo 2, verso 5. Ele investiu tudo. E por fim ele investiu o seu próprio corpo na cruz. Então nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. Pastor, eu sou jovem. Quantos anos você tem? 18 anos? Que bom, você? 22? Tem alguém mais jovem aqui? Porque eu pensei que era mais jovem. 17. Seu nome? Aí o Lucas fala assim, mas pastor, será que eu, com 17 anos, posso investir em alguém? Pode. Será que eu com 10 anos, 11 anos, 12 anos, posso investir em alguém? Pode. Mas existe um espírito no ser humano, no homem, egoísta, que só pensa em si mesmo, que é voltado para si, mas nós somos chamados para investir. Às vezes, quando nós falamos de investimento, nós gostaríamos de ter respostas prontas, resultado rápido. Queridos, como seria legal se pastorear uma igreja fosse assim, farinha de trigo, ovo, açúcar, forno e está pronto a igreja. Seria fácil. E às vezes nós pensamos que a igreja é como uma padaria. Quantos querem aceitar Jesus? Aí vem um monte de gente aqui, Aí aceita Jesus. Depois que aceitou Jesus, e daí? E daí? Ah não, pastor tem que... Como que o pastor?
Ah, os obreiros, mas como que os obreiros? Se essa pessoa passou a ser parte do corpo, o corpo precisa se responsabilizar por ela. Mas nós não pensamos nisso, nem queremos pensar, sabe por quê? Porque nós não queremos de fato investir. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. É verdade. Então muitos de nós não estamos resolvidos a de fato investir. E aí, por causa disso, nós como pastores temos que fazer o grupo de consolidação, e o grupo de consolidação, por sua vez, não quer vir, e nós temos que fazer N programas com os voluntários, para que os voluntários discipulem as pessoas, mas falta gente. E falta gente porque nós não entendemos que nós somos o corpo, e nós precisamos responder às expectativas de Deus. Nunca vai crescer se a porta de saída for maior que a porta de entrada. E eu disse hoje ali na liderança, não são os pastores responsáveis por isso, senão a igreja. Parar e dizer, não, eu vou me levantar e eu vou cuidar de alguém, eu vou ajudar alguém, eu vou discipular alguém. Não, isso é coisa de pastor. E enquanto nós pensarmos nisso, não vamos ter uma cidade rendida. Investimento, olha aqui para mim, por favor. Investimento. Você sabe como o investimento é importante? Eu vou te dar um bom exemplo. Quantos aqui estão fazendo faculdade? Ou já cursaram faculdade? Eu pergunto para você, por que você cursou faculdade, ou por que você tem tantos anos de estudo, necessariamente os seus professores marcaram a sua vida? Eu mesmo respondo, não. Negativo. Quem foram as pessoas que marcaram a nossa vida? Quem marcou a nossa vida foi quem investiu em nós. Eu tenho o desprazer de dizer que não conheci meu pai biológico. Tenho o desprazer de dizer que não conheci. Tenho o desprazer de dizer que vim de uma família disfuncional, muito pobre, que já vivia em favelas, em lugares horríveis. Tenho o desprazer de dizer que fui membro de uma família assim, que cresci assim. Não foi a minha mãe que marcou a minha vida em matéria de investimento, porque minha mãe, ela, coitada, ela tinha que trabalhar, e a minha avó cuidava da gente. Não foi ela. Mas algumas pessoas na minha vida marcaram a minha vida. Olha aqui para mim, por favor. Porque viram em mim algo que nem eu mesmo tinha visto antes que eu me tornasse aquilo. Eu quero dar 2 exemplos nessa noite. Eu tinha uma professora de matemática. Eu sou horrível em matemática, péssimo em matemática. Até hoje, se você falar assim, pastor, quanto é que é 3 mais 4? Eu vou fazer 3, 4, 5, 6, 7. Até hoje eu sou assim. E eu era bom em várias matérias, mas em matemática eu sempre bombava. Estudava no Cidade Rebelo Gomes. E tinha uma professora Eunice, uma japonesinha, bem magrinha. Quando ela vinha de longe, você não sabia se ela estava de lado ou de frente. Com a cara de brava. Geralmente os asiáticos têm uma cara assim. E eu tinha a impressão que ela estava sempre chateada. Eu tinha medo dela. Aí um dia ela disse assim, por que você está tirando nota baixa? Eu falei, eu não gosto de matemática. Mas por que você não gosta? É difícil. Ela falou, não é difícil. Eu falei, é difícil que essa... Não é difícil. Hoje, depois da aula, você fica aqui. Irmão, vocês acreditam que ela dava aula de manhã, depois dava aula à tarde, e no horário de almoço dela, que ela tinha para almoçar e correr para o colégio estadual aqui onde ela dava aula, ela ficava comigo me ensinando matemática. E ela falava, faz isso aqui. Eu não sei, faz. Não, faz. Viu como é fácil? Eu falei, até que não é difícil. O resultado deu certo. Deu certo. E as minhas notas foram crescendo, foram subindo. E não é que eu tirei 10, não, mas eu passei na média. E eu já estava feliz. Mas eu ficava coibido com o jeito que ela fazia, porque eu sabia. E aquela mulher, irmãos, marcou a minha vida. Porque ela viu em mim algo que nem eu mesmo podia ter visto. O segundo exemplo que eu dou, não posso
negar meu pastor. Ele disse aqui: Sérgio é meu filho. Na verdade, eu tenho esperança que ele deixe meu nome na escritura. Muitos de vocês não sabem disso porque é uma história antiga, mas, irmãos, um dia eu era músico e eu estava no mundão, voltando para a igreja, e o pastor estava pregando aqui. O pastor aquele dia estava invocado, ele estava pegando o anjo aqui com as mãos, e ele jogou a mãozona assim, ó, lá atrás, onde estão aqueles dois meninos lá, um de rosa, isso, lá mesmo. Eu estava lá, mas eu estava lá assim, ó, olhando lá, não queria saber de nada. E o pastor me chamou à frente, eu vim, olhei para o rosto do pastor, ele estava chorando, e ele falou um monte de coisa, eu não entendi nada, eu estava com medo. Falou: fica aqui, depois eu vou orar para você. Eu fiquei, não estava entendendo nada. E ele me adotou. Manadinha me adotou. Me lembro que a Manadinha me levava para casa, ou o pastor me levava para comer. Ela falava assim: Sérgio, você vai comer? Come, porque a gente vai jogar fora mesmo para comer. Come, Sérgio, vai jogar fora mesmo para comer. Aí eu comia. Aí ele me incumbia: Sérgio, eu vou sair para viajar, vou pregar em tal lugar, você cuida do Emerson e do Elton. Irmão, que tarefa difícil. Aí eu chegava na casa, ficava mais perdido que nada. Aí o Emerson e o Elton já dizia: é o seguinte, negão, aqui a gente que manda, você fica aqui só para cumprir a ordem do pastor, nós somos nós que mandamos. Mas ele investiu em mim, mandou para o Paraguai, me aconselhou, muitas vezes puxou a minha orelha. Mas hoje eu posso dizer, gente, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Mas quem que era eu naquele dia que eu estava lá atrás? Um garotão perdido. Esse um cara perdido. Eu estava ali olhando as meninas. Ué, eu posso ser sincero nesse nível com vocês ou não? Posso ou não? Eu estava ali olhando. Olha o que nós vamos pegar no final do culto. Mas talvez esse pensamento tenha passado na sua cabeça, só que você não tem coragem de falar. Ou você é daqueles que quer ganhar a menina, aí fala assim: a paz do Senhor, irmão. A menina vai correr de você, irmão. Quem marcou, brincadeiras à parte, a nossa vida, foram as pessoas que investiram em nós. Pensa nisso. Quer saber de uma coisa? Eu acho que um grande número de pessoas aqui vai sobrar dedo se você pensar: quantas pessoas investiram em você? Quantas pessoas colocaram a cara para bater? Quantas pessoas? Foram poucas. Mas essas que investiram, você nunca mais vai esquecer. E você quer saber de uma coisa? Esse sentimento é muito bom, é ou não é? Quantos sabem do que eu estou falando? De você olhar, você poder estar aqui depois de tantos anos, conversar, falar com o pastor, ele sempre fala isso, mas, irmãos, não é rasgação de seda não, porque eu não preciso disso, mas onde eu fui, onde eu vou, meu pastor sempre foi o pastor José Alves. Eu tenho outras pessoas que investiram em mim, como o pastor Simão Bileck, pastor Jetro, vários pastores aqui, o pastor Maurici, que me ajudaram muito, mas ele foi o meu pastor. Aquela professora me marcou, e outras pessoas. E como é bom a gente lembrar disso. Agora, a minha pergunta, e eu já estou terminando, a minha pergunta é essa: você gostaria de ser uma pessoa que marcasse a vida de alguém? Então não olhe para ela como ela é, mas olhe para ela como ela vai ser.
depois que a obra de Deus na vida dela, através da tua vida, terminar. Glória a Deus. Pense em alguém nesse momento que talvez seja o Espírito Santo que tenha dito para você assim: quer saber uma coisa? Você precisa investir. Eu não tenho paciência. Não tem? Vai aprender a ter. William, você quer me ajudar aí? Mas é muito difícil. Não tem ninguém fácil. Ou você acha que você é fácil? Você é complexo, irmão. Você é complicado. Se não fosse Jesus, eu não sei nem onde é que você estaria, irmão. É só misericórdia. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus para as pessoas, quando nós olhamos com um olhar de bondade, de investimento, então nós vamos ter a oportunidade de marcar a vida de alguém. Vocês de Joinville, queria que vocês voltassem para lá pensando em alguém que talvez esteja aqui, que vocês vão grudar nele ou nela e dizer: essa tua coisa eu vou grudar nele e eu vou, se for de Deus, eu vou grudar nele e ele vai ser uma bênção. Sabe aquela pessoa que é chata, que ninguém tem coragem de dizer: pô, ele é chato, mas Deus também ama os chatos, amém? Amém. E ser chato não quer dizer que ele vai ser chato para sempre, porque as pessoas amadurecem, as pessoas mudam. E você pode ser incluído no futuro dele. Ele disser: cara, todo mundo me ignorava, mas o fulano de tal, ele me amou assim como eu era. E se um homem e uma mulher pode fazer isso, eu vou me apaixonar por Jesus. O pessoal de Pontal, é Pontal? Pontal. Pensa em alguém. O pessoal da Shalom, é Shalom mesmo? Pensa em alguém. Quem mais? Quem mais? Matinhos, todos vocês que estão aqui. Eu não posso prometer nada, eu nem sou candidato a nada, mas eu posso te garantir que se todos nós que estamos aqui fizéssemos isso, se todos nós que estamos aqui saíssemos daqui decididos a fazer isso, não somente de maneira emocional, mas de maneira consciente, impulsado pelo Espírito Santo, haveria uma igreja diferente. Porque você quer saber de uma coisa? O amor constrange. O amor constrange. E eu conto isso para vocês e acabo. Eu tinha um irmão lá no Paraguai, se chamava José. E o José era muito pronto. Ele era muito pronto para ajudar. Mas José tinha um problema com a bebida, com o álcool. E era um problema crônico. Naquela época, para você ter uma ideia, eu passava 8 horas da manhã na casa dele. Ele estava tomando café numa xícara, dessas xícaras grossas, mas dentro não era café, era conhaque, às 8 horas da manhã. Vocês estão me ouvindo? Quantos podem me ouvir mais 3 minutinhos? Nem todos. Quantos podem me ouvir 2 minutinhos? José, que você estava bebendo? Nada, José. Naquela época eu tinha, sabe aqueles telefones celular que antigamente? Celular Sauro, esse tamanho assim, quase dava desvio na coluna. Você andava assim, tocava o celular, a irmã do José: pastor Sérgio, o José está caído ali na valeta, eu já não aguento mais. Eu ia naquela valeta, pegava o José, levava para minha casa, dava banho no José, deixava ele dormindo. Uma vez o José foi tirar a mão, a minha mão, ele bateu no meu rosto, meu nariz sangrou. Peguei o José, coloquei o José no quarto, o José dormiu. Passado 15 semanas, um tempo, não sei quanto tempo, outra vez. Para fazer curto aquilo que é longo, sabe quantas vezes isso mais ou menos aconteceu? Umas 13 vezes. Ao longo dos 4 anos e 9 meses que eu fiquei naquele lugar. Umas 13 vezes.
Imagina uma pessoa na lama, as crianças passando, o cachorro lá. E aí, preparado pra mim. E assim que Deus trabalha em nós, Ele nos convence. Não são as minhas palavras, mas é o Espírito de Deus que convence da justiça, do juízo. O meu conselho para você é: não desista, mas se entregue. Porque agora mesmo, com os pés no chão, nós podemos tocar as alturas. Agora mesmo, dentro desse lugar, nós podemos ir até o trono dele, até onde ele está, sentado, rodeado pelos querubins, e dizer: Pai, eu quero que a minha vida tenha sentido para outra pessoa, para outras pessoas. Usa-me, Deus, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, para a minha família. Usa-me na minha escola, na minha faculdade, onde quer que eu esteja, na liderança. Usa a minha vida, dá-me olhos benignos. Ensina-me a olhar para as pessoas e ver, Pai, potencial, e ser um descobridor de potencial, de guiar as pessoas até a Ti, Senhor, e não desistir, Pai, enquanto eles não estiverem caminhando com as suas próprias pernas. Então eu te afirmo, em nome de Jesus, quando nós estivermos assim, nós estaremos edificando a igreja de Cristo, não juntando pedras, mas edificando a igreja de Cristo, e a glória de Deus virá, a glória de Deus